Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, nesse momento aqui, manhã de domingo 9/1/2022, o número de falecidos no Capitólio, lá em Minas Gerais, subiu de 2, que estava confirmado, para 7. E eu acredito que isso ainda pode subir muito, porque segundo as informações, aquelas lanchas cabem até 12 pessoas. Normalmente até 12 pessoas. E a gente vê que teve lancha ali que foi acertada em cheio. Inclusive nas imagens, se você colocar a pausa, na hora que a pedra cai por cima da lancha, você vê pessoas voando, arremessadas no meio dos destroços. Então realmente é uma coisa muito agressiva. Você vê o jeito que a pedra despenca, ela cai como se fosse uma madeira com toda a força para cima das lanchas que não deveriam estar ali. Nesse momento se fala que tem mais de 20 pessoas que ainda estão desaparecidas, E se for acertadas em cheio, meus irmãos, vão continuar desaparecidas por muito tempo, porque aquelas pedras ali têm toneladas. Você vê às vezes acidente de veículos, que nem tem tanta força assim, e você vê como ficam as pessoas, principalmente quando é com moto. Aí você imagina uma pedra dessa caindo com tudo por cima, toneladas ali por cima da pessoa, fica só o caldo, felizmente. Mas o que eu quero que vocês escutem aqui é uma coisa que eu sempre venho falando, não para ofender ninguém. Aliás, todo respeito às vítimas, poderia ser qualquer um de nós, mas eu peço que você veja isso como uma sociedade como um todo, não apenas o caso em si. A gente vai colocar uma das sobreviventes falando o que aconteceu ali, e eu percebi isso nos vídeos, preferi não falar, porque o pessoal podia dizer, lá vem o Davi com mimimi. Mas, se você observar, eu quero que você veja já comigo essa imagem, na hora que as lanchas estão fugindo do local, uma bate na outra em desespero. Veja bem essa imagem, você vê que a lancha vermelha atinge a outra ali, poderia ter causado outro acidente facilmente. E quem está no comando dessas lanchas são pessoas profissionais, que são acostumadas a estar naquela área, são treinadas para isso e mesmo assim agem dessa forma. Então escuta o testemunho dessa sobrevivente, que teve força, teve coragem para vir falar ali o que ela presenciou, e em seguida a gente comenta. Quando a gente percebeu que as pedras estavam caindo, a gente pediu pro piloto dar a volta, Ele conseguiu dar a volta, mas uma pedra atingiu ele desmaiou. Foi o que ficou mais machucado. Muita gente. Eu nunca pensei que eu fosse passar uma situação dessa, coisa de filme, assustador. É um troço desesperador, a luta pela vida, porque muita gente bateu na nossa embarcação para fugir, teve embarcação passando por cima das pessoas caídas na água, e muito triste mesmo. Mas mais uma vez eu agradeço a minha vida pela vida da minha família, que Deus tenha piedade das pessoas das famílias que perderam seus entes aí. Mais uma vez eu me considero mesmo filha preferida de Deus. Lamento profundamente pelas pessoas que estavam lá, muitas crianças, muita gente. E é isso. Então, meus irmãos, você vê como o negócio realmente é sério, como o negócio é grave. Porque se tinha pessoas ali na água desacordadas e as lanchas, ninguém fez porque queria, mas no desespero, na hora do desespero, talvez tivesse salvado mais pessoas. Isso inclusive aconteceu também no Titanic. Quando o Titanic afundou, disseram que muitas pessoas ficaram ali sobrevivendo e tinha espaço nos barcos, mas alguns barcos que tentaram voltar, eles quase que foram virados. Então por conta disso nenhum barco foi mais. Então esperaram um bom tempo, e quando eles já foram lá ver como é que as vítimas estavam, elas já tinham perdido a vida por hipotermia, Muito frio a água, elas não conseguiram sobreviver. Até no filme mostra um pouco isso. E para você ter uma noção do quão é perigoso a massa, família, não a pessoa individual, as pessoas são inteligentes, elas raciocinam. Mas quando elas estão em massa, e principalmente com medo, aí elas já não raciocinam mais. Se você lembrar um pouquinho do passado aqui no Brasil, quando tinha as pegadinhas, lembra das pegadinhas de Silvio Santos e tal? As pegadinhas eram feitas no começo, hoje não existe porque elas são proibidas. Hoje o que é feito é tudo combinado, inclusive youtubers, tudo combinado. Mas quando era legalizado que se fizesse a pegadinha, várias pegadinhas foram feitas e deu muito ruim. Principalmente nessas onde tinha aglomeração de pessoas e se fazia algum susto, fingia que estava tendo um assalto ou que estava tendo um incêndio, alguma coisa desse tipo. As pessoas, elas correm desesperadas, meus irmãos, e elas passam por cima até mesmo dos seus próprios parentes. Muitas vezes acontece isso. Então, em uma brincadeira, chegava várias pessoas se machucarem sendo pisoteadas. Já chegou o caso até de perder a vida.
Porque de fato, meus irmãos, assim como o relato dessa sobrevivente, né, dessa pessoa forte e corajosa que está aí, né, depois de tudo isso ainda vir ter forças para vir falar que não é fácil, cada um que se põe no lugar dela, mas a gente vê que de fato isso está comprovado, meus irmãos. E é por isso que eu e muitos aqui reforçam: evite aglomerações, meus irmãos. Não é só por causa desse mal terrível que está aí, mas porque se acontece uma situação dessa, é exatamente assim que a massa age. Ela não raciocina. Eu fiz um vídeo aqui que esse me rendeu um strike, que era a análise da Black Fraud, né, que acontece aqui no Brasil, Black Friday. E lá nós mostrávamos exatamente isso. Por causa de falsas promoções, que no vídeo a gente mostrava que de fato eram falsas. Televisão que custava R$700 aumentou para 1.000 e na semana da Black Fraud baixou para 700 de novo. Então as pessoas lá, desconto de 30%, 40%, as pessoas enlouqueceram. E começaram a se empurrar, começaram a passar uma por cima das outras, até brigarem mesmo, de unha. Mulheres brigando com homens de unha, com outras mulheres e etc. Nem criança era respeitada. Engraçado que outros canais fizeram memes, fizeram piadas, fizeram brincadeiras, né, com essas mesmas imagens, e nenhum teve qualquer problema. Eu até mostrei ao YouTube na época, eu digo: olha, YouTube, eu peguei essas imagens desse canal aqui, canal que tinha 3 milhões de inscritos, uma pessoa bem conhecida. Eu digo: ó, e ele fez um react e mostrou até mais detalhes do que eu, e vocês não deram um strike. Se o problema é as imagens, por que só no meu canal? E eles não me responderam. Até hoje a gente sofre as consequências desse strike, né? Então, o problema não era as imagens, o problema é o que a gente estava falando sobre as imagens. Porque diante de um testemunho desse, meus irmãos, de uma pessoa que estava lá, não há como a gente não parar para pensar, a não ser que a pessoa também seja muito gado, a pessoa parar para pensar e dizer: realmente o que o cara está falando tem razão. Se é dessa forma que a massa age, eu tenho que evitar isso. Até porque, meus irmãos, o que aconteceu ali é uma tragédia anunciada. Eu estou aqui com essa imagem da IBTV que diz o seguinte, ó: Flávio Freitas, ele disse que essa pedra vai cair. Como você pode ver nessa própria imagem dele, e a gente tem ela mais detalhada aqui, veja que essa pedra, né, essa montanha rochosa, ela não caiu de uma hora para outra, porque o Criador não faz assim. Ele dá vários avisos, ele coloca vários anjos em forma de pessoas para avisar. Só que, como a gente falou no último vídeo, as pessoas estão cada vez mais se sentindo donas do mundo. Ah, nada pode me impedir de fazer isso. Não é bem assim. O Criador manda sinais o tempo todo. Talvez não seja a hora de você ir para esse lugar que você planejou tanto. O Criador não quer que você vá. O Criador está mandando sinais que você não deve ir. Na maioria das vezes até para o seu próprio bem. Então você vê aqui a pedra que ela estava rachada. Esse médico foi para lá em 2012 e disse: essa pedra vai cair. Olha a matéria do IBTV, ela diz o seguinte: o médico cirurgião geral e ultrassonografista Dr. Flávio Freitas, de 52 anos, falou com exclusividade com a reportagem da IBTV, morador de Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Flávio nos contou sobre sua postagem em 2012 em relação aos pontos turísticos do Capitólio em Minas Gerais. O local foi marcado nesse sábado, dia 8, por uma tragédia que fora anunciada em 2012 pelo médico em sua rede social. Dr. Flávio conta que tem lancha e costuma passear naquela região. Em 2012, quando ele esteve no local, o nível das águas estava bem acima da atualidade e o ângulo que ele fez a foto foi um pouco diferente da filmagem da tragédia de hoje. Na época já dava para perceber o tamanho da fenda na rocha. A foto foi tirada no dia 10 de 3 de 2012. A publicação foi no dia 13 de 3 de 2012 e quando foi postar a foto, o médico colocou a legenda: essa pedra vai cair. Infelizmente, 10 anos depois a pedra caiu, num dia em que turistas visitavam o local. De acordo com o G1, as vítimas de deslizamento de pedras em Capitólio são encaminhadas para São José da Barras e Passos, em Minas Gerais. Então, essa foto que ele tirou foi em 2012, 10 anos antes, e você já vê que o perigo era grande. Agora, é aí, meu irmão, que a gente não pode ser gado, a gente não pode acreditar nas mentiras do sistema. A irresponsabilidade das autoridades foi muito grande, porque se um médico percebeu isso, eu pergunto mais uma vez: e os profissionais responsáveis pelaquela área, que recebem para isso, que criam inclusive as regras? Tem vários pontos ali que você não pode mergulhar. Aqui você vê claramente o senhorzinho ali dentro da água, está atolado, bem perto da fenda. Parece que as pessoas gostam de sentir o perigo. Quanto mais perigoso, mais elas gostam de desafiar. E não foi só esse médico, não foi um caso isolado. As pessoas estavam falando até os dias de hoje. Foi 10 anos as pessoas falando sobre isso. Olha, é perigoso essa área, olha como é que essa pedra tá. Várias e várias pessoas de todos os tipos que você pensar, rico, pobre, profissional. O pessoal que viu isso aí dizia: olha, isso aí uma hora vai cair, é perigoso passar por ali e ficar perto dali.
mas incrivelmente nenhuma autoridade percebeu. De fato, o que acontece hoje é o Estado cada vez menos preocupado com as pessoas. E para piorar, essas pessoas estão cada vez menos tementes a Deus. Então o resultado é esse. Com certeza essa data vai ficar marcada, né? Pessoas de bem perderam sua vida ali. E isso tudo poderia ter sido evitado se tivesse pelo menos as autoridades fazendo o que deveria ser. Como é Brasil, nós temos aí um caso recente da Boate Kiss, né? Onde várias pessoas perderam também a vida ali por pura irresponsabilidade, para economizar um pouquinho. Corrupção também das autoridades que deveriam fiscalizar e não fiscalizaram. Teve o julgamento aí, fizeram um circo, fizeram uma palhaçada. Eu ainda vou fazer um vídeo pra gente comentar aqui. Até comunicação com o espírito ali rolou para absolver os cretinos que mereciam estar presos. Argumentos vazios, podres, e foram aceitos. Depois a gente faz uma análise disso, meus irmãos. Mas tudo que tem na Bíblia está se cumprindo. No início das dores, as pessoas ficariam amantes de si mesmo e o amor se esfriaria e muito. Então todas essas coisas começariam a acontecer como sinais de tudo isso. E é o que a gente está vendo. A gente vai ficando por aqui, meus irmãos. Mais uma vez, que Deus conforte cada família. Mas esse número de perdas, que hoje está em 7, quando começar realmente a buscar ali os desaparecidos, fazer exame e tudo mais, eu tenho certeza que ele vai subir muito, infelizmente. Enfim, meus irmãos, é isso que acontece. Quando se fala que existe um perigo, as pessoas têm que entender que é perigo mesmo. Não é brincadeira, não é coisa de videogame, né? As pessoas estão perdendo a noção da realidade. Essa é que é a verdade. Então é preciso a gente alertar, a gente mostrar o outro lado. E eu conto com a sua ajuda para fazer isso, tá certo, meu irmão? Compartilha esse vídeo, mostra para mais pessoas, comenta aí. Seu comentário pode acrescentar em muito ao conteúdo do nosso vídeo. E é graças a isso que a gente tem despertado a muitos. Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Se você puder e quiser participar do sorteio do Astra, basta adquirir um dos produtos que está aí no link na descrição do vídeo. Lá na Hotmart pode até dividir e você vai estar financiando os nossos vídeos e ajudando muito uma pessoa que pode ser você. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.